Pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer, eu me chamo Isabela Beton, faço parte do time de desenvolvimento de mercado na Cana. O professor, ele comentou sobre o desenvolvimento, né, das tecnologias, do desenvolvimento que os biológicos passarão alguns químicos nos próximos anos. E a Coopert, ela tem mais de 55 anos lá na Holanda. Em 2011, nós fizemos o registro aqui no Brasil e nós fizemos algumas aquisições. Com essas aquisições de algumas empresas, nós tivemos algumas tecnologias, mas a Coopert, ela não parou por aí. Então, nós tivemos firme na pesquisa e desenvolvimento para trazer tecnologias como algumas que o professor citou hoje, como o Octane, o Terranem. E falando um pouquinho desse desenvolvimento, como que o mercado ele vem desenvolvendo, né, e buscando por essas tecnologias? Até 2017, o professor falou até 2011, né, o mercado ele precisava de soluções por conta do preço, né? Então, os biológicos eles vinham para substituir ou para acrescentar ao químico, mas pensando somente no preço, em redução de custo. Já de 2017 para 2023, a busca dos clientes, dos produtores, era por performance. Então, não somente pela redução do custo da produção, mas pela performance. E até 2030, nós temos três cenários, que é o aumento, né, expressivo pelas buscas de alternativas cada vez mais sustentáveis, ou um crescimento orgânico, né, e a tendência ou o retrocesso e a volta dos usos dos químicos. A Coopert, assim como o setor, acredita nesse crescimento, que é a busca por alternativas cada vez mais sustentáveis por conta desse resultado. E esse resultado que o professor mostrou não é somente pela prospecção de novos micro-organismos, mas principalmente pela formulação. Quando a gente olha os produtos, muitas vezes a gente pensa somente no valor, né? No que a gente vai investir naquele primeiro momento. Só que quanto que custa hoje para a gente investir em 1 tonelada de cana? Então, o PSEG ele fez uma pesquisa para produzir 1 tonelada de cana, se gasta R$ 159 na média. Então, eu peguei região aqui do Nordeste, Centro-Sul. Na média, eu gasto R$ 159 por tonelada. O que está dentro desse meu custo? 45% operacional. O operacional é quase metade do nosso custo hoje. Dentro desses 100%, 25% são os insumos. Dentro dos insumos, 7% eu tenho de defensivos agrícolas, que é onde entram os biológicos. Desses 7%, nós temos biológicos apenas para os inseticidas, fungicidas, nematicidas e os bioestimulantes, como os extratos de algas. Então, do custo geral, 2,5% eu tenho de proteção de plantas. Desses 2,5%, 0,3% é o que o setor investe em biológicos. Vocês acham que compensa a gente economizar no 0,3%? Lembra que o operacional é quase metade do meu custo? Quase 45%. Quando eu utilizo um produto com um preço mais baixo, eu tenho um valor mais baixo. Eu tenho um entupimento de bico que ele vai ser diretamente prejudicial no meu operacional. Então, aqui, um produto convencional, no vídeo, né? Então, aqui no caso é um metarrísio, que estava entupindo o bico, a usina nos chamou e nós levamos o nosso metarril, que é essa segunda imagem. Então, a economia, às vezes do 0,3% do custo, ela afeta a maior porcentagem, que é o nosso operacional. Por isso que a Coopert ela investe muito na formulação, não só para proteger o micro-organismo, como o professor falou, para manter aquele tempo de cauda de 24 horas, mas principalmente para ter uma boa aplicabilidade no campo, para a gente não prejudicar o operacional. E por isso que a Coopert hoje ocupa
a primeira posição mundial, tanto de fabricação quanto de comercialização, e no nosso setor de cana, a gente tem um market share de 54%. Essa é uma pesquisa que o PSEG fez no ano de 2024, ainda nós não recebemos ao ano de 2025, mas a expectativa é grande aí de um aumento desse market share. E dos nossos produtos, o professor falou muito de tricoderma, né? Falou também para doenças. O tricodermil é o nosso produto que nós temos uma cepa exclusiva da Exalc, que é a 1306, e ele tem dupla ação. Ele atua como biofungicida e bionematicida. O tricoderma, como o professor falou, a gente tem o registro para podridão e também para pratilencos. Mas, Isa, como que ele vai funcionar? Então, minha apresentação vai casar bastante aqui com o do professor, e eu não tinha visto, viu, professor, sua apresentação. Mas aqui eu trouxe algumas imagens de eclosão de ovos, né? Então, a testemunha, a gente vê a parte íntegra aqui dos ovos, né? A parede íntegra, e aqui com o tricodermil a gente vê a parede já desestruturada. Então, a gente vê esse rompimento do tegumento. Aqui, questão de juvenis, a parede íntegra do juvenil, e quando a gente tem o uso de tricodermil, a gente vê essa parede sendo exposta. Então, toda a parte líquida interna do nematóide, ela vai ser exposta, e aí eu tenho a mortalidade desse nematóide. O que a gente vê hoje, né? Principalmente no Centro-Sul, mas aqui também, nós temos pragas de solos destruindo a nossa produtividade. E a gente começa a manejar essas pragas quando? A gente faz o manejo desde o plantio para essas pragas? A gente faz. Só que elas estão vencendo a batalha. Safra após safra, a gente vê o canavial nessa situação. Essa daqui é uma imagem próxima a Ribeirão Preto. Aqui na primeira imagem, no primeiro momento do vídeo, a gente vê uma área, eu vou voltar. A gente vê uma área com muita falha, e já na sequência a gente vê uma área com... Eu não estou conseguindo voltar, pessoal. Com uma quantidade muito inferior de falhas. Aqui eu trouxe mais para a gente provocar. Essa área é uma área comercial, onde foi colocado terra-nem no suco de plantio. Então, essa área de cima tem um corte a menos, e foi terra-nem no suco de plantio. E essa área de baixo, onde foi feita uma cantose, já foi reformada por conta do esfenóforos. Então, a gente vê que o pessoal, eles tiraram a muda da onde a gente tinha uma alta infestação de esfenóforos, e eles plantaram junto com a cana o esfenóforos. Então, é um ponto para a gente debater sobre o manejo de pragas de solo. Como que nós estamos manejando, o que a gente está levando para uma área nova de muda. E a oportunidade da gente utilizar o terra-nem, que são os NEPs que o professor comentou hoje, que é o Sternenema carpocapse. Ele é um nematóide já na fase J3, ele carrega dentro do seu sistema digestório uma bactéria. Ao penetrar ânus, bocas, espiráculos das pragas de solo, ele vai liberar uma bactéria. Essa bactéria vai causar morte das pragas de solo. Então, a gente vai pulverizar, ele vai localizar, ele tem essa questão de mobilidade, ele penetra no tegumento do inseto. Ao penetrar, ele vai liberar a bactéria, e a bactéria vai causar mortalidade de 24 a 48 horas. Ele é um produto totalmente diferente do que a gente tem no mercado. Ele é um gel. Ao colocar em uma pré-diluição, esse gel ele abre a formulação, então o terra-nem ele está desidratado nessa formulação em gel. Coloco ele na água, essa formulação abre, eu já consigo ter uma cauda estável para aplicação. Aqui nós temos
uma gotícula de água, né, com uma quantidade muito grande. Então, em 1 hectare, a dose do Terranem são 500 milhões de nematóides. Eles vão se reproduzir dentro, então, após liberar as bactérias, nós teremos 2 a 3 gerações do Terranem dentro das pragas de solo. E depois, essas novas gerações vão para o solo em busca de novas pragas. Aqui algumas imagens, né? E a diferença do produto químico frente ao Terranem. O químico, ele funciona. Se eu pegar uma broca gigante e aplicar um produto químico, vai matar, né? Se eu pegar uma plaquinha, fazer a aplicação, a pulverização. O problema é que onde que fica a broca gigante? Ela fica exposta? Não, ela fica dentro. Então, hoje eu não tenho um produto químico que tem esse translocamento, essa mobilidade para dentro ali do rizoma, da touceira. Diferente do Terranem, que eu consigo entrar pelo mesmo orifício que a praga causou para colonizar, parasitar essa broca gigante. Então, a Koppert traz essa tecnologia para o Nordeste, visando a broca gigante. Nós temos excelentes resultados já para esfenóforos e metamásios. Aqui eu trouxe um exemplo, né? A queda brusca, mesmo após a colheita, de formas biológicas, tanto de esfenóforos quanto de metamásios. Em 20 pontos, nós tínhamos 91 formas biológicas e no pós-colheita, nos mesmos 20 pontos, né, em 20 pontos diferentes, nós encontramos somente 3 formas biológicas. E aqui o visual. É nítido quando a gente faz a aplicação do Terranem, a diferença da sanidade do nosso canavial. Aqui alguns resultados, né, um compilado, frente a produtos químicos também, não só na redução de toco atacado, na porcentagem de controle, mas principalmente no aumento da produtividade, pensando em TCH. E o professor comentou também muito sobre cordíceps, que é o nome novo da Isárea, mas o que não muda, pessoal, é a cepa. O nosso Octane é a Isárea fumosa rose, Exalc 1296. O nome vai mudar, mas a cepa vai continuar a mesma. Tá? É como se fosse o RG do micro-organismo. Então, o Octane, ele tem o registro para a cigarrinha das raízes. É um fungo que, no momento da prospecção que foi realizada dentro da Exalc, já se identificou que ele é muito mais rústico, muito mais agressivo do que uma bovéria, por exemplo. Então, ele precisa de menos umidade, ele aguenta a radiação, aguenta temperaturas elevadas em relação a uma bovéria. Então, é um micro-organismo muito mais resistente e a gente vê nas pesquisas, assim como o professor mostrou, um micro-organismo que tem não somente o alvo da cigarrinha. Ele começou em 2017 ao desenvolvimento propicilídeos nos citros. Nós tivemos um boom, né, um estouro aí da cigarrinha do milho, a Dalbos maides, onde os produtores começaram a testar, então casa muito com o que o professor falou, que muitas vezes são vocês mesmos que descobrem, né, que acabam encontrando novos alvos para os produtos. E nós tivemos aí o desenvolvimento de 2021 até agora para novos alvos pensando em cana. Então, principalmente a cigarrinha, mas nós teremos aí uma extensão de bula do Octane dentro desse ano ainda. Nós teremos no total 19 alvos para o mesmo micro-organismo. E aqui eu trouxe um vídeo também de comparativo, né? Porque quando a gente fala cordíceps ou Isárea, nós temos vários no mercado. O que pode impactar realmente, além da cepa, é a formulação. Então, aqui nós temos do nosso lado esquerdo o Octane, uma formulação onde, ao momento que eu coloco, ele faz esse efeito blooming e eu já tenho uma cauda estável. E aqui do meu outro lado, o concorrente, que a gente já vê que não tem uma boa diluição do produto em água. Isso daqui vai gerar o entupimento de bico, que vai afetar os 44% do nosso custo lá no campo, que muitas vezes a gente não calcula isso na hora de fazer a avaliação da compra de um bioinsumo.
Então, aqui a diferença, né, de um produto com uma formulação superior a outro. E aqui, mais um exemplo, né? Então, esse vídeo nós recebemos de um cliente. Isso daqui está 100% impactando o custo, o tempo, a rentabilidade e o operacional dos nossos clientes. E aqui a contaminação horizontal, né? Em 2020, eu estava comentando, eu acho que eu vim a primeira vez a Maceió, se não me engano, em 2019. E em 2020 nós tivemos, infelizmente, a pandemia. O que na época a gente não podia vir? A gente não podia se cumprimentar, né? A gente dava o famoso soquinho. Por quê? Naquela época, já se sabia que a Covid ela era transmitida pelo contato. Os fungos também são transmitidos pelo contato. Eu preciso que o inseto tenha o contato com o produto para que o produto consiga penetrar e infectar ele. Só que a gente tem isso como um benefício para o produto biológico, porque eu tenho contaminação horizontal. Eu tenho um inseto contaminando o outro, o que lá na frente vai gerar o que a gente chama de epizootia dentro da entomologia. Eu tenho esse efeito de epidemia dentro do meu talhão, um inseto contaminando o outro. Aqui nessa foto é 100% metarril, e nessa outra foto eu tenho a associação do octane, então a gente consegue ver vários insetos aqui com a coloração esbranquiçada, né, do octane, mas também vejo insetos com a coloração esverdeada do metarril. A associação dessas duas tecnologias vem trazendo ótimos resultados superiores aos produtos químicos. E aqui nós temos um compilado de algumas áreas, né? São 14 campos em diferentes estados, onde a gente encontra o melhor resultado de controle aqui com 82% octane e metarril, associação das duas ferramentas. E para finalizar, pessoal, o professor vai falar, o Williams também vai falar bastante de doenças, mas eu trouxe bem rápido também o Caravan, que é o nosso biofungicida. Ele é base de Bacillus púmilos. Ele tem essa formação do biofilme, que o professor comentou que vai trazer essa proteção. Então, na hora que eu faço a aplicação foliar, essa bactéria ela vai formando as colônias na folha, e essas colônias elas vão se desenvolvendo, se encontrando e formando o que a gente chama de biofilme. É como se fosse a manga aqui da minha blusa, que vai gerar uma proteção física e metabólica para que um fungo, uma bactéria que pouse ali, que caia na folha, não consiga penetrar e germinar dentro dessa folha. Aqui eu peguei um compilado de 3 resultados, nesse caso é estria, para não ficar muito longo também, mas a gente vê a redução de 13% do índice de infestação, do índice de severidade final, quando a gente tem a aplicação do Caravan. E aqui algumas fotos. O Caravan ele tem esse efeito de stay green, né? O professor comentou que uma folha a mais na cana, ou a menos, né? Eu tenho uma redução aí, uma folha a menos, eu tenho uma redução de 15 toneladas. E a gente não dá muita importância ainda, né? Hoje, um produtor de soja, ele sabe que uma folha a mais no bacheiro, ele tem de 2 a 3 sacas a mais. E muitas vezes a gente não dá essa importância para o nosso painel solar da cana, que são as folhas. Então, o Caravan ele vem para trazer essa sanidade na folha, essa limpeza, para auxiliar a planta na formação, né, de sacarose com a fotossíntese. Então, uma placa solar mais limpa, maior produção de fotossíntese, maior produção no nosso canavial. Aqui mais algumas fotos, né, 60 dias após a aplicação. E aqui um compilado também de algumas áreas pensando em ferrugem, que é um novo alvo que nós estamos desenvolvendo, né, além da murcha, que o professor comentou, Fusarium, Coletótrico, Pleucita, a estria, mas também a ferrugem.
aqui a ferrugem alaranjada, né? Então, alguns resultados. E gostaria de agradecer ao professor Alexandre pela nossa participação em nome da Coopert e a todos aqui presentes. Muito obrigada.